A graça e a paz do eterno Deus, que excede a todo entendimento, por saudação extensiva aos internautas. Estação Profeta, que é R.A. de Frei José, vosso servidor, com e-mail de freijosésimões@gmail.com. Vamos iniciar com uma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Te agradecemos por todas as manhãs tu renovas as tuas misericórdias, que nós e nossos internautas possamos sentir o teu cuidado paternal em nossas vidas, que as nossas considerações possam estar de acordo com a tua vontade e coloca em nossos corações a compaixão e misericórdia para com os necessitados. Dá-nos a tua paz e o perdão dos nossos pecados. É no nome santo do nosso Salvador te rogamos. Amém. Nossas saudações a todos que estão a todos que estão ouvindo os programas e àqueles que estão fazendo comentários, à família Pina lá para a Carolina do Norte, sempre está fazendo comentário, obrigado, e ao Alex lá pelas carga pesada lá pelas estradas do norte da Europa, muito obrigado também, e uma boa viagem para o senhor, a proteção divina até às terras lusitanas, tá bom, Alex? E vamos às nossas considerações de hoje. Vindo benditos meu Pai. O sermão profético é uma alegoria que Cristo está contando, mas é referente a como vai ser como nós vamos ter o nosso julgamento, né? Então então dirá o rei, que ele está se referindo a ele, né? Aos que estiver à minha direita, vinde, benditos meu Pai, possui por herança o reino que vos está a preparar desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estava na prisão e foste-me ver. Então os justos responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, que está se referindo a ele, Jesus Cristo, lhe dirá, em verdade, vos digo, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Amém. Então, esta parábola não está ensinando a salvação pelas obras da lei. Ela articula as obras éticas e sociais que caracterizam o próprio trabalho de Jesus e o que depois o apóstolo Tiago requer dos seguidores de Cristo, que se encontra em Tiago 2, 14 a 16. Agora no verso 40, quando refletimos o caráter de Jesus perfeitamente, agiremos como Ele. É isso, quando nós temos o caráter de Cristo, é que isso, se esse contexto aqui, se nós de início parece que nós temos que fazer essas coisas todas para ir para o céu, mas nós temos que fazer as coisas, mas o mérito não é nosso, é quando temos o caráter de Cristo, só podemos fazer isso quando temos o caráter de Cristo em nossas vidas. E depois vamos ter, então somos considerados justos, mas é por intermédio do poder de Cristo nas nossas vidas, porque nós temos porque é tudo nós temos as decisões, podemos fazer o que é certo ou o que é errado. Os animais não, nós temos o livre-arbítrio. A nossa tendência para fazer uma coisa mal, vocês não veem o que é que nós às vezes acontece, a gente às vezes trata uma pessoa mal, não trata mal, mas diz uma palavra mais grossa, e a gente nota que a pessoa não gostou, e nós muitas vezes, vocês e nós, eu não devia ter falado aquilo, não gostou que eu falasse isso, mas é a nossa tendência pecaminosa que não já está em nós. Quando é para fazer o bem, é só se nós tivermos o caráter de Cristo nas nossas vidas, porque os nossos próprios méritos nós não podemos fazer. Amém por isso, não é? E então gostaria aqui de acrescentar a vocês uma dilema. Vocês, sei que algumas pessoas talvez nem viram, é a primeira que estão vendo, mas é conectar essa história de 2 semanas atrás, fez ontem 2 semanas, eu há 3 semanas atrás estava vendo um programa que disse aqui para vocês, e
numa igreja lá no Brasil e tinha cerca de mais de 300 pessoas vendo, vi quantas visualizações tinha e estava muita gente escrevendo no chat, né? E cada um dava a sua opinião. E veio uma senhora e pediu leite. Vocês se lembram que eu falei pediu leite para uma criança? E como eu, ao fim de meio minuto, ninguém respondeu, eu respondi. Diz, olha, esse aplica. E a senhora colocou até o endereço dela, ou o número da conta dela no banco, mas eu não tenho aquele aplicativo, daqui não tenho, eu tenho outro. Então se alguém tem esse meu, eu envio o dinheiro para essa pessoa e essa pessoa manda, se tem o Pix, que é lá no Brasil, que é o Pix, né? E envia para a conta da senhora. Mas como ela não botou o número de telefone, eu não posso entrar em contato com a senhora, né? Porque dizer, não, a senhora faça isso ou aquilo, vou arranjar alguém que faça isso, ou tem algum amigo meu que pudesse fazer isso. Mas não, ninguém respondeu, ela também não agradeceu até o fim, e eu acho que daqueles todos os santos que estavam a dizer que éramos mais de 300, ninguém se manifestou, porque as pessoas não têm recursos financeiros, não estão habituados a fazer isso, não sei qual é a razão, e não é importante aqui. O importante é que nós, como os cristãos, nós éramos num dia de sábado, e todo mundo que estava ali certamente é sabatista, porque se você vai ver 300 pessoas no dia de sábado ouvindo, é que tem algum interesse ou porque lhe interessa, não é? Bom, e o que acontece? E eu achei aquilo, fiquei, já esta semana coloquei lá de novamente e a senhora não apareceu mais, não? Talvez na hora que eu não tive o tempo todo, lá de uma hora e meia, nesse programa, nessa organização, nesse vídeo que estava dando esta semana. E então estou fazendo agora uma comparação com pessoas que a gente vê na televisão e que talvez não tenham a religião que a gente tem ou que não tenham o conhecimento que nós temos. Eu estava vendo um programa há 2 semanas, mas é um programa no YouTube que já tem mais de 1 ano. E vocês sabem, o programa que eu vou falar das histórias, vocês sabem melhor que nós. É um programa que tem na Record, que é Patrulha do Consumidor. E então a pessoa que faz reclamação, o Sr. Celso Russomano, acho que é o nome correto em italiano, né? Ele vai lá, tenta resolver os problemas das pessoas. E eu já gosto muito dele, porque ele é uma pessoa, quando vê que a pessoa ficou prejudicada e que não tem recursos, ele fica preocupado que a pessoa não tem dinheiro para comprar os medicamentos ou não está no fim do mês. Ele sempre está preocupado. E vejo nesse senhor, como o nosso trabalho de mais de meio século ajudando as pessoas, vejo que é uma pessoa com um discernimento intelectual, que não é fácil encontrar uma pessoa como ela, uma nobreza que esse senhor tem, de pessoa, né? E então ele leva. Eu não estou dizendo isso porque eu sou amigo dele, nem conheço esse senhor, só vejo aí como vocês veem. E então é o seguinte, ele leva as pessoas lá no supermercado e que estavam reclamando dos preços abusivos no supermercado. Então eu estava falando para as pessoas, ele tem um livro que é as normas ou os regulamentos dos consumidores, e estava mostrando também para as pessoas qual é o nosso dever, com a responsabilidade das pessoas. E ele estava com as 2 pessoas que tinham feito a reclamação em frente às prateleiras, que tem o feijão e arroz e mais alguns produtos, não? Chegou uma moça nova, jovem, e que também começou a olhar, porque viu que estava sendo filmada e estava tomando atenção ao que o Sr. Mr. Russomano estava falando. E ele, quando olhou para ela, viu que ela estava só com 3 ovos. E disse, você veio você fazer compras e só vai levar meia dúzia de ovos? E ela disse, é só o que dá para comprar. É porque nós lá em casa, a minha mãe tem 9 filhos e somos 12 dentro de casa. O que eu achei interessante na resposta do Sr. Mr. Russomano, é isso, né? Desculpa, se eu não estou falando o nome correto, foi que ele durante 20 segundos não conseguiu falar, ficou emocionado, né? Mas eu achei aquilo, é o seguinte, é aquilo que uma pessoa que todos os dias só diz por 30 anos está trabalhando só com coisas negativas, todo mundo quando tem problema leva para o senhor, para o Mr. Russomano resolver o problema, e ele resolve a maioria dos problemas de todo mundo, tem sido uma bênção para aquelas pessoas que ele atende.
E ele não aceitou aquilo que não era normal. E disse assim, e disse para uma pessoa que estava atrás dessa moça, que a gente não vê na foto, não vê está atrás dessa jovem, e disse, leva ela e ela vai comprar o que ela precisa, né? Então vi que é uma pessoa com um grande, sei lá, até cristianismo, não sei se ele é cristão, se ele é ateu, se é agnóstico, o que é, mas é uma pessoa com um discernimento que a maioria de nós, que diz que somos crentes, né? Desculpem eu estar falando isso. Ok? E vamos continuar a história. E então isso ficou resolvido o problema. Não sei, ele certamente é que vai pagar, porque ele é que mandou, a pessoa que estava, uma das pessoas que estava do lado, vai e ela cumpre tudo o que precisa. E então é para falar, porque nós às vezes que somos cristãos, ou metidos a cristãos, nós somos a última bolacha do pacote, nós é que somos bons, os outros ninguém presta. E isso no tempo antigo era assim, já no tempo de Jesus Cristo. Tanto que aqui e no Lucas 13, 1 a 5, agora vamos comentar, a continuação das nossas considerações, diz o seguinte, tinham os judeus que estavam reclamando do comportamento dos galileus, ok? Estavam reclamando do comportamento dos galileus e também do comportamento do Pilatos, que estavam fazendo sacrifícios com sangue, ok? E eles achavam aquilo e era uma coisa que não se deveria fazer, lógico. E então o que é que Cristo respondeu? No verso que Lucas 13:2 diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? O que vemos é o seguinte: eles estavam reclamando daqueles 18 galileus que mataram Siloé, e galileus, vocês sabem que a Galileia era um lugar onde as pessoas de lá, perante a sociedade judaica, eram pessoas de baixo nível, só pode ser isso, pessoas que não eram dignas, nem não sei de quê, mas é o que dá a entender. Tanto que o relato bíblico, não é aqui nesse, mas é em João 1:45, ao Jesus, ao começar o seu ministério, começou a ser conhecido pelas pessoas, e Filipe achou Natanael, em São João 1:45, 46, e disse-lhe: havemos achado aquilo a quem Moisés escreveu na lei e nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E vocês sabem que Cristo é mais ou menos de Nazaré a Jerusalém. Eu estive vendo ali a 180 km, ainda é longe, né? 180 km, é mais de 100 milhas, 110 milhas, não? 120 milhas, né? É longe. E naquele tempo era tudo a pé, que elas andavam, não? E disse-lhe o que é que respondeu Natanael? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Já viu? E o que é que disse? E disse-lhe Filipe: vem e vê. Então nós temos esse hábito até hoje. Nós, quando vemos uma pessoa fazer uma coisa errada, ou 2 ou 3 pessoas, já julgamos uma nação de 210 milhões de pessoas. Eu ouço todos os dias, não vou falar, vocês sabem muito bem, vocês são pessoas inteligentes, sabe o que eu estou falando. Uma pessoa faz uma coisa errada, lá sabe, muita gente de Angola, Moçambique, do Brasil, e de Cabo Verde, de outros lugares. Mas eu sinto, chega uma pessoa, 2 fizeram isso, essa gente ninguém presta. Mas é o 6º país com mais população do planeta. Eu não posso falar muita coisa, porque não é esse, hoje não é o tema, mas eu acho, já tenho outro dia eu digo para as pessoas, isso é uma incoerência, né? Se diz, não, desculpe de eu falar se o nome está correto em português, eu analisar 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 1000 pessoas por 210 milhões de pessoas. E eles faziam isso nesse tempo. Os judeus se consideravam a bolacha do pacote, né? Quer dizer, que os bons, o resto ninguém prestava. Né? E até hoje ainda temos pessoas, não são os judeus, hoje nós fazemos a mesma coisa. E não devemos, é errado, isso é um pecado. Entende? E para continuar as nossas considerações, eu vi agora aqui no capítulo Lucas 13:4,
e os 5 são 2 versos que não nos ajudam nada a nós nada, nem aos judeus, ok? O 4 diz assim, o verso 4, aqueles 18 dos quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados que todos quantos homens habitam em Jerusalém. Mas, irmãos, isso é sério. Aquele povo estava tudo perdido. Tudo era pecador. E eles achavam que os galileus eram uma raça inferior a eles, não é isso? O que dá aqui a entender, não é? E então o que vemos é o seguinte, que Deus não analisa as pessoas, não é por raça, são pessoas. O meu relacionamento com Cristo é que conta. A minha salvação é individual, é entre eu e o nosso Salvador. Eu pedi perdão e Ele ajuda a vencer os nossos problemas e ajuda as nossas enfermidades. Não é? E agora no verso 5, o que é que diz aqui o verso 5? É de Lucas 13, 5. Não, vos digo, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Todos. Mas está a falar de Jerusalém. Eu fui a pesquisar quantas pessoas. No tempo de Cristo diz que Jerusalém tinha entre 20 a 30 mil pessoas. Ou que seja 20, ou que seja 30, não interessa, ou que fosse 15. Mas é o que dizem, o que teria naquele tempo. Todos estavam perdidos. Não era um que estava a vir. Todos estavam perdidos. E hoje nós, como cristãos, às vezes estamos na mesma situação que os outros, que nós condenamos. Não é? Estamos todos perdidos. Se não for a misericórdia de Deus e nós aceitarmos o caráter, nós só podemos fazer isso que está aqui, que o Cristo falou. Essas coisas boas, se tiver Cristo no coração. Porque a nossa natureza não é isso. A nossa natureza é fazer o mal. Mas é fácil da gente fazer, não precisa nem nada. Às vezes vocês não dizem, às vezes a gente fala um pouco alto com uma pessoa e achou que ele não gostou, porque vem o que é a nossa natureza pecaminosa. Mas fazer o que é bom, o que é correto, só quando nós temos, o que é que diz ali, quando refletimos o caráter de Jesus. É isso, amém por isso, não é? Então vemos que na realidade nós gostamos de acusar os outros e nós temos os mesmos problemas. E às vezes nós que somos cristãos, porque eu esse aqui não estou falando para os ateus. Ateus não acreditam naquilo que eu estou falando. Nós que não acreditam naquilo que eu estou falando. É para nós. É para nós que somos cristãos. Ou que nos julgamos cristãos. Não é? E que fazemos o que, por exemplo, vocês, agora que eu quero comentar aqui acerca desse, quando diz no verso 5, diz, Cristo estava corretíssimo, vos digo, se não vos arrependesses todos de igual modo, perecereis, quer dizer, vocês também não têm, tudo na mesma situação, tanto galileus como outros, com gentios, incircuncisos, está tudo no mesmo, ou circuncisos, está tudo no mesmo, com o mesmo problema. E vocês veem que agora quando a gente vai, porque a gente é sabatista, eu não estou aqui tirando o valor da pessoa de guardar o sábado, porque ainda esta semana nós começamos às 4h30 da manhã, portanto, hinos religiosos, depois ouvimos, comecei às 5 da manhã numa igreja na Bélgica, em português, depois vim para Portugal, já estive em Luanda no sábado passado, e fui desde as 4h30 da manhã até às 8h45 da noite, que já é o pôr do sol aqui, o sábado para o primeiro dia da semana, é às cerca de 8h30, não? Então não estou falando que a gente não deve guardar o sábado, esse aqui não é o meu problema, ou que a gente não deve, que a gente pode comer carne pouco, não é isso, nós também não comemos carne pouco, não é, mas a gente quer salvar por essas coisas, que às vezes não é isso o principal, não? Entende? O principal, às vezes, há pessoa que nunca ouviu falar que o sábado deve ser guardado, ou que tem essas convicções, e se a mente não ajuda, Deus te vai ter compaixão e misericórdia dessa pessoa, ou que come porco, a gente aqui também não come porco, mas às vezes as pessoas podem entender, que me conhecem, que eu estou aqui, que eu estou fora de tudo, não é estar fora de tudo, estão por dentro como os outros estão, ok? Mas eu quero agora provar para isso, para vocês com mais um verso aqui, que é um verso que o Cristo falou que era real. Agora vamos voltar aos tempos de Cristo novamente, não? Em Marcos 14, 1,
tem aqui, eu vou falar para vocês o seguinte, o que está aqui escrito, vou ler na íntegra, como está o verso que está escrito. Ora, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais e sacerdotes e os escribas andavam buscando como prender a Jesus à traição, para matá-lo. Então vocês já viram, quer dizer, eles guardavam o sábado, não comem porco, eram circuncidados, faziam tudo, as festas todas, e estava, como falou, tudo perdido. E queriam, quer dizer, vocês reparem, dizem os teólogos, os rabis antigos, que vão pesquisar coisas antigas, que no tempo antigo, na lapela, pendurava do sábado, pendurava o lenço, né? Para não ter que tirar do bolso e cometer um pecado, né? E o que é que fazer? Outras coisas que eles não podem fazer isso. E colocaram mais 600 e tantas normas, 613, dizem, ou 605 normas, em cima dos 10 mandamentos, não é? Que é para, no sábado, quando era sexta-feira, uma vez ouvi um pregador, há muitos anos, 30, 40 anos atrás, dizer, os judeus, à sexta-feira, quando chegava o sábado, à sexta-feira ao pôr do sol, começava o dia de sábado, então eles ficavam preocupados contando os passos, tinha que só dar 1000 passos, chegava a 1000 passos, tinha que parar, em vez de estarem no dia de sábado, um dia... agradecendo a Deus pela vida e pela saúde e pelos benefícios que Deus dava e honrando o nome de Deus, eles ficavam preocupados em andar aos 1000 passos, mas para não pecar, né? Mas estavam querendo, quer dizer, não pecar, o sábado não podia pecar, mas a sexta, 2 dias antes da Páscoa, estavam já planejando. Os líderes religiosos, não é a plebe, os líderes religiosos querendo matar o nosso Salvador, e deles também, não? Que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós e vemos, desculpem de eu estar falando dessas coisas, mas isso é o que está escrito, né? E só que nós não podemos, muitas vezes, ir por coisas que não são tradições, coisas que não têm valor para nós hoje. Hein? Agora, o nosso relacionamento com Cristo deve ser diário. E não podemos numas coisas você ser exagerado, não pode ou sabe fazer nada. Eu já ouvi muita gente no trabalho, às vezes ia para a igreja no dia de sábado, como morava lá em Massachusetts, Sr. Zé, o senhor dá uma carona, o senhor só desvia um pouquinho da cá e deixa-me ali em frente à vaga. Não tem problema. Entende? A pessoa podia, se ele não fosse, eu tinha que ir a pé. Quantas pessoas eu já fui para o hospital, ao dia de sábado eu vou para o hospital, que a pessoa, só você chamar aqui para a minha casa e diz, José, eu tenho que levar no hospital. Eu vou no hospital, não tem problema nenhum, fazer o trabalho, isso fazer que Cristo manda fazer, não estou ganhando nada de ninguém. Não estou levando, não estou recebendo nada, estou fazendo um favor, levando a pessoa num hospital ou num trabalho, que ele está indo trabalhar, ele não vai se salvar, não é por causa do trabalho, por causa de não trabalhar, ele vai se salvar se eu não aceitar Cristo como Salvador. Aí é outra história, né? Eu não sei se estou me expressando bem, eu sei que muitos teólogos talvez até estão me criticando, quer dizer, mas eu estou fazendo isso de coração e simplesmente estou falando para vocês as convicções que são as nossas convicções, que algumas coisas pode estar equivocado, mas vai ter que nos perdoar, né? Mas eu não posso dizer para vocês que isso é assim, quando a gente sabe que não é assim, nem está escrito nem em lado nenhum, nós inventamos, né? Aqui há dias vi um senhor está falando aí, que é o seguinte, que o José do Egito, quando foi para o Egito, já levava os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia já levava debaixo do braço. Livros, não, só falta dizer que qual foi a publicadora que produziu os livros, porque ele andou, o José, que foi para o Egito, que andou 14 anos estudando os escritos dos 5 livros com com o neto de Noé. Mas diz que não é o que está escrito na Bíblia, diz que é aqueles rabis que vão à procura de coisas do passado, tradições, mas não está escrito em lado nenhum isso, né? Quer dizer, então eu não posso ir para aqui afirmar essas coisas que eu não sei e que não está escrito em lado nenhum. Agora, eu não posso dizer que há dias eu vi um senhor até ter uma matéria que ele queria e já não é, porque ele diz que vinha de Santa Catarina, quando chegou perto de Curitiba,
que vê Deus, vê o Espírito Santo, vê trabalhar com Deus, tens que falar isso na igreja. Eu já vi que ele estava mentindo, não é? Entende? Para que mentir? Para que mentir? Se você não sabe, não precisa mentir. Só o que a gente pede é que, quando você explica a palavra para outra pessoa, que dá as suas considerações, que Deus toque no coração daquelas pessoas e ajude a ter discernimento de saber o que o José está falando, se é certo, se é errado. É só. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. Desculpem de demorar mais 2 semanas a trazer esta mensagem, mas que isso sirva para vocês e para nós também, não? Que vai servir. Que Deus nos possa abençoar. E agora vamos terminar com uma oração. Senhor Jesus, está próxima a tua vinda para buscares os que te amam. Que nós possamos ouvir a tua voz. Vinde benditos, meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Uma boa semana para vocês. Que Deus os abençoe, proteja todos os perigos do mal. E que possamos daqui a 2 semanas, se Deus nos der vida e saúde, possamos estar aqui novamente com mais uma mensagem para nos lamentar a vocês e a nós, a nossa oração. Amém.